potencializar os tratamentos de redução de medidas sem uso de aparelhos caros? Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que nós temos a melhor ferramenta que existe hoje no mercado, que são o quê? As nossas mãos. Sim, não existe nenhum aparelho que supere uma boa massagem turbinada, uma massagem modeladora, uma drenagem linfática. Então, você já tem a faca e o queijo na mão. Mas existem também recursos que você pode utilizar para ajudar a potencializar o seu tratamento. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um tratamento, dependendo da avaliação que você tenha feito e do tipo de massagem que você vai abordar naquela cliente, você vai utilizar o recurso auxiliar antes da massagem ou após a massagem. Isso vai depender muito do resultado que você vai querer no final e tem que se enquadrar completamente a avaliação que você fez. Então, existem recursos que você vai precisar fazer antes. E quais seriam os recursos que você pode estar utilizando antes do tratamento? Você pode estar usando um princípio ativo que faça um aquecimento. Esse termoativo é um princípio ativo um pouco mais forte que os outros, que você deve colocar na região da gordura localizada. É muito importante você ter isso em mente. Por quê? Se você colocar esse princípio ativo no corpo todo da cliente, primeiro que se ele for um termoativo que aquece, ele vai fazer com que a cliente fique toda vermelha e pode ocasionar um processo alérgico, e isso não é legal. Se for um produto que tenha a função de ser um crioativo, né? Um produto que faça com que gele o tecido, o que pode acontecer? Uma hipotermia. Claro que uma hipotermia, a pessoa pode achar, nossa, isso é impossível acontecer. Gente, não é impossível acontecer. Eu já vi acontecer sim, e foi um Deus nos acuda, porque a cliente começou a ter hipotermia, ela começou a tremer e a gente acabou tendo que colocar manta para aquecer a cliente, e eu trabalhava num espaço que existiam várias cabines, e aí uma das minhas colegas fez esse uso desse princípio ativo, né, desse produto, e a cliente começou a apresentar um quadro de hipotermia, começou a tremer muito, e aí a gente foi tentar ajudar e tudo, conseguimos reverter. Mas é importante a gente ter atenção quanto a isso, porque é um assunto bem sério. Então, sempre que você for utilizar um produto que tem essa função de aquecer ou esfriar, você vai utilizar sempre na região de gordura localizada. Então, você pode utilizar esse produto. Eu, particularmente, gosto de usar o produto que tem um princípio ativo com função de aquecer antes. Por quê? Quando você coloca esse produto para aquecer antes, ele já faz com que acelere o metabolismo, a região microcapilares e enfim. Ele já faz essa função de aquecer o tecido e faz com que fique mais maleável, entre aspas. Você pode utilizar também como um recurso muito bom e um aparelho que seja barato, é a manta térmica. Existem vários tipos de manta térmica, então você pode estar utilizando a manta térmica antes da sua massagem. Isso vai ajudar com que potencialize o seu tratamento, porque você já vai fazer com que a gordura seja quebrada, e aí vai te ajudar a manipular com muito mais facilidade do que se você não utilizasse nenhum tipo de princípio ativo ou nenhum tipo de equipamento. Então, você pode estar utilizando, não tenho a manta e não tenho condições de comprar uma manta térmica agora. Você pode estar utilizando apenas o princípio ativo e envolver aquela região com filme PVC. Aquele rolo de papel filme que a gente usa na cozinha mesmo, você pode estar comprando ele. Existe um filme PVC próprio para estética. Esse produto você vai encontrar em lojas de cosméticos, em lojas que vendem produto profissional. Ele é um pouco maior, né? O rolo é um pouco maior do que o que a gente compra para cozinha, mas
se você mora numa região que tem um atacadista, um mercado atacadista, você também encontra esse rolo grande que vai ser utilizado para a cozinha. E ele, acho que se eu não me engano, são 100 metros ou 10 metros, não lembro. Eu tenho um, mas eu já joguei a embalagem fora. Você pode encontrar ele também. A diferença é que o de cozinha, ele é fino, bem maleável, ele gruda com muito mais facilidade. O para estética, ele é mais resistente, ele é mais grosso, mas vai te dar a função, vai fazer a função que você quer, que é ajudar a aquecer ou esfriar mais ainda. Então, você pode estar utilizando esses produtos antes. O produto que esfria, eu uso em qual momento? O produto que gela, eu particularmente indico a você utilizar após a sua massagem. Após a sua massagem. Por quê? Você vai fazer a massagem, você já vai acelerar o metabolismo, você já vai aquecer aquela região. Então, ele já vai estar trabalhando com aquilo. Quando você coloca um princípio ativo que tem a função de gelar, o que ele vai acontecer? Ele vai gelar aquela região. E qual é a resposta do organismo? Acelerar mais ainda o processo para aquecer aquela região. Então, é como se você já tivesse preparado para receber aquele princípio ativo. Então, você vai ter uma função muito boa também. Claro que esse você pode usar antes, pensando nesse mecanismo de que o metabolismo vai acelerar para ajudar a aquecer aquela região, pode. Mas você vai ter um resultado muito bom utilizando posteriormente. Então, é sempre bom você estar utilizando o produto crioterápico depois, na minha opinião, porque você já vai ter essa função de ter um contraste do calor que você provocou com a massagem junto com o frio. E aí, você acelerando mais o metabolismo, né, a circulação sanguínea, com esses dois recursos juntos, você tem uma potencialização no sentido de que o organismo ele vai trabalhar muito mais rápido naquela região em que ele precisa aquecer. Daí você consegue fazer com que a gordura ela seja encaminhada com muito mais rapidez e facilidade. Existem outros princípios ativos que eles não vão... Existem outros produtos, no caso, que eles vão ter princípios ativos muito bons e que você precisa se atentar quando a gente pensa em tratamento corporal, a gente tem que escolher corretamente o produto que vai ajudar a gente a ter um bom resultado. E não necessariamente ele vai ter esses recursos de aquecer ou esfriar. Muitas vezes, né, muitos produtos não têm essa função, mas você tem ótimos resultados com eles também. Mais uma coisa que eu quero ressaltar: quebra de gordura, perda de medidas em gordura, massagem turbinada. Sempre a massagem turbinada. Quais os equipamentos que você pode estar utilizando para estar potencializando o seu tratamento de redução de medidas sem gastar muito? Primeira coisa que você pode ter para ajudar a potencializar o seu tratamento de redução de medidas é o rolo de ventosa. Esse rolo de ventosa você pode estar utilizando para estar potencializando o seu tratamento durante a massagem. Durante a sua massagem modeladora, durante a sua massagem turbinada, você pode estar utilizando sempre na massagem modeladora e na massagem turbinada. Na drenagem linfática não é para utilizar, porque ele ajuda a estar manipulando o tecido adiposo. Então, ele vai fazer essa quebra, entre aspas, da gordura, para facilitar o manuseio da nossa massagem. Então, ele é muito eficaz, eu tenho ele, foi uma das primeiras coisas que eu comprei, não me arrependo porque eu uso até hoje ele, então ajuda muito, sempre de baixo para cima, porque é no sentido do retorno venoso, e isso influencia muito na nossa massagem. Outro utensílio que a gente pode estar utilizando são os bambus. Os bambus, você pode estar utilizando tanto para massagem modeladora quanto para drenagem linfática. Existe toda uma técnica para você estar utilizando o bambu na forma de drenagem. Caso você não saiba, existe toda essa técnica, até mesmo fazer a própria drenagem linfática com o bambu, você entre em contato comigo para a gente conversar, de repente eu te auxiliar nisso.
Mas você vai utilizar o bambu no sentido da modeladora, também no mesmo pensamento do rolo de ventosa. Você vai utilizar durante a massagem, sempre um movimento contínuo com uma leve pressão. E aí você vai fazer o mesmo sentido da modeladora. O mesmo sentido da modeladora você vai fazer justamente com o intuito de modelar a silhueta da cliente. Então, vai utilizar bastante. Para quem trabalha com outras terapias, como a massagem relaxante, por exemplo, ele também ajuda no relaxamento. Existe técnica também para relaxamento e drenagem linfática, são técnicas diferentes. Outro utensílio que você pode estar utilizando para potencializar na redução de medidas são as ventosas. Isso mesmo, as ventosas, você vai utilizar como se fosse um equipamento fosse um endermo. Em vez de você comprar o endermo, que custa muito caro, você utiliza a ventosa. É claro que ela não vai ter a mesma eficácia do endermo, mas ele vai te auxiliar na massagem modeladora, ajuda a carrear aquele tecido. Então você pode estar utilizando, também existe técnica para você estar manipulando a ventosa no sentido de modelar a cliente, mas é bom você saber que existe a possibilidade de você estar fazendo. Então, de repente, se você tem as ventosas, você pode estar utilizando elas também para o tratamento de redução de medidas e ter um efeito bem potencializador naquele tratamento. É bem legal mesmo. Outra coisa que você pode estar utilizando, que eu já mencionei na aula anterior, é a manta. A manta térmica. Ela auxilia muito no tratamento de redução de medidas, é um coringa praticamente para você ter. A manta térmica você pode usar tanto antes do tratamento quanto após o tratamento. Claro que eu pensando no mecanismo, na fisiologia, é sempre importante eu utilizar antes do tratamento, porque você vai colocar um princípio ativo, que eu mencionei na aula anterior, um princípio ativo na cliente, e aí você vai envolver ela na manta, e aí a manta com efeito de aquecer vai ajudar a amolecer ainda mais a gordura, porque a gordura é um tecido rígido. E aí você utilizando recursos que ajudem você manipular com mais facilidade, é melhor, porque você vai ter aquele efeito mais rápido do tratamento. Um tratamento que você utilizaria aí umas 15 sessões, você diminui para 10, 8 sessões, já começa a ver um resultado bem satisfatório. Então dá para você utilizar a manta. Caso você não tenha a possibilidade de comprar a manta de corpo inteiro, que é a que eu tenho hoje, você pode estar utilizando a manta de regiões. Então, por exemplo, a região de abdômen, você compra uma manta só para a região do abdômen, você pode estar fazendo isso também. Região de pernas, ela é um pouco mais barata do que a manta de corpo inteiro. Então, você pode estar utilizando essa manta só na região de abdômen, braços, coxas, que vai ter o efeito também. Outro recurso que você pode estar utilizando é o lençol metálico. O lençol metálico, ele é muito utilizado também. Eu já utilizei, tem um bom resultado, porque ele é como se fosse um papel alumínio. Por que um papel alumínio? Porque ele parece um papel alumínio mesmo, e ele vai fazer com que o próprio calor do corpo ajude a aquecer. Ele não deixa o calor se exteriorizar, ele concentra o próprio calor da cliente na cliente. E aí vai fazer aquele efeito da manta. A manta, ela vai esquentar, potencializando. Mas caso você não tenha a possibilidade de comprar, você inicia com esse lençol que vai te ajudar muito também. Aí você deixa sempre um intervalo de 30 a 40 minutos no máximo, tanto o lençol térmico quanto a manta térmica elétrica. Sempre de 30 a 40 minutos. Lembrando que esse tempo nunca pode interferir na sua massagem. Então, se a sua massagem demora 1h30, por exemplo, porque a gente sabe que tem massagem que demora até 2 horas, dependendo do tamanho da cliente, dependendo do número de repetições de cada movimento que você faça. O mínimo de tempo que a gente pode
uma massagem é de 40 a 50 minutos. 40 minutos eu não acho que você tem um bom resultado. 50 minutos em diante eu acredito que você tem um bom resultado. Então vamos supor que você utilize 60 minutos. Então são 60 minutos mais 30 da manta. Então você sempre tem que avisar isso para cliente. Não é 30 minutos de manta e 30 minutos de massagem. Não é usual, não é bom. Não vai ter o mesmo efeito. Então, a massagem ela tem que ser igual, ao mesmo tempo. E você vai acrescentar mais a manta, mais um princípio ativo, mais o rolo de ventosa, o bambu, as ventosas e assim por diante. Dá para você utilizar todos esses recursos para estar ajudando a potencializar o seu tratamento de redução de medidas. E, gente, potencializa mesmo. Não é propaganda enganosa. Você sabendo utilizar os recursos vai te ajudar muito. Lembrando que, caso eu tenha mencionado algum recurso como bambu, as ventosas, o rolo de ventosa, até a própria manta, caso você não saiba utilizar, você entre em contato comigo, tanto no Instagram quanto por e-mail. No Instagram eu estou todo dia postando novidades para vocês lá, então é mais fácil de eu ver a sua mensagem. Você, caso eu não responda o seu direct porque eu não tenha visto, você deixa a mensagem na última foto me avisando que deixou mensagem no direct para eu te responder com mais rapidez. Que aí eu te ajudo, te auxilio em alguma técnica que você não saiba. Então é isso, eu espero você na próxima live. Um beijo, não esquece de anotar todas as suas dúvidas, assiste esse vídeo de novo para não perder nada, anota tudo e me pergunta lá na live. Fica com Deus e até!